Fala galera, beleza? Viu? Eu sei que eu tô um tempinho sem trazer conteúdo aqui pro canal, sem postar nenhum vídeo, nem no TikTok, nem nos Reels, nem lá no Instagram. Que eu tava meio corrido com a faculdade e agora entrando nas férias tô mais de boa. Eu tive bastante mudança esse tempinho, então agora eu tô mais tranquilo, vou voltar a produzir aqui. E eu tive uma ideia que me pareceu ser maneira. Aí eu vou tentar ela aqui hoje e vocês deixam pra mim nos comentários se vocês curtiram ou não. Então qual que é a ideia? Vamos trazer um pouquinho de física aqui através do Forza. Bom, vamos ver o que dá pra falar, o que dá pra ensinar tanto. E eu vou usar aqui toda a simulação do jogo, tudo que o jogo proporciona pra gente para tentar explicar um pouquinho da parte da mecânica da física. Então, beleza, eu tô aqui com o 370Z, não que importe o carro, mas só por vir nas dúvidas. E o que a gente vai falar nesse vídeo? Bom, vamos fazer uma introdução à cinemática, cara. Vamos fazer uma introdução à cinemática fora da sala de aula. Eu não quero que isso daqui tenha cara de aula não, beleza? Então, vamos começar pelo seguinte. A física, ela tem uma das partes dela, né? É a mecânica. A mecânica é todo o estudo do movimento. E a mecânica é dividida em três partes. A cinemática, a dinâmica e eu esqueci a outra. Cinemática, dinâmica e estática, isso aí. Estática é a ausência de movimento. A cinemática é o estudo do movimento em si. E a dinâmica é o que causa o movimento. As leis de Newton, né? Então, a gente vai trazer aqui. Eu vou tentar trazer um pouco da parte da cinemática, do movimento em si. Dá pra escutar alguma coisa dentro desse túnel? Eu tô com medo de não dar pra escutar nada. Que fica barulhento até no fone aqui pra mim, cara. Eu juro, acho que é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo aqui e eu tô lutando pra que dê pra ouvir alguma coisa. Ó, vamos passar dentro do túnel. Sem pisar, ó. A cesta aqui pra não subgiro. Ó, será que dá pra ouvir? Bom, tomara que dê, porque eu não vou gravar isso daqui de novo não, meu. Beleza, então bora começar. Bom, para começar a introdução aqui à cinemática, a gente tem que saber o que são grandezas e a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, né? Se você tá no nono ano para cima, você já deve ter ouvido falar disso daí na sua aula de física ou alguma coisa assim, ou já deve ter fez vestibular, você já deve ter visto isso no Enem ou coisa parecida. Bom, o que são grandezas físicas? Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então, por exemplo, agora eu tô com o carro aqui a mais ou menos 180 km por hora. Velocidade é uma grandeza física. Eu estou percorrendo uma distância. Distância é uma grandeza física, espaço é uma grandeza física, né? Eu levo um tempo para percorrer essa distância, é uma grandeza física. Se eu reduzir aqui e acelerar, a aceleração é uma grandeza física. E várias outras coisas. Por exemplo, um motor do carro, se fosse um carro de verdade, ele teria uma temperatura, né? Temperatura é uma grandeza física e por assim vai. Beleza, aí a gente tem grandezas escalares e vetoriais. O que é uma grandeza escalar e uma vetorial? Uma grandeza escalar é aquela que só tem um número e é tudo que importa. Tudo que importa para você. Então, por exemplo, tempo. 10 segundos. 10 segundos são 10 segundos. Agora, você tem aqui, ó, 50 km por hora. Beleza, 50 km por hora, mas eu tenho uma direção para onde está sendo esses, para onde está acontecendo, para onde está o vetor desses 50 km por hora. Por exemplo, o carro agora ele está a 50 aqui, ele está indo para uma direção.
Então eu tenho um sentido e uma direção que acompanha a grandeza. Tem uma intensidade, sentido e direção. Isso é uma grandeza vetorial. Ela não é descrita somente pela intensidade dela. Ela tem outras características, que nesse caso são a direção e o sentido. A aceleração. Reduzir a marcha, estou acelerando o carro. A velocidade tá mudando conforme o tempo. Só que essa aceleração está acontecendo para um sentido, junto com a velocidade, né? Eu vou fazer uma curva, eu tenho uma aceleração também que faz eu fazer essa curva, porque eu tenho uma alteração na velocidade, porque eu tenho uma variação no espaço, então logo eu tenho uma variação no sentido e etc, e por aí vai. Então eu tenho uma aceleração, a aceleração vai acabar sendo uma grandeza vetorial. Bom, já colocamos aqui na mesa o que é uma grandeza, o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial. E a gente já sabe que a gente vai dar uma olhadinha em cinemática aqui. E o que a gente vai ver em cinemática? O que a gente está vendo aqui agora, que se traduz em cinemática? Primeiramente, mais básico de tudo, velocidade. Bom, o carro ele tá a 70 km por hora, aqui 60 km por hora. Bom, isso quer dizer uma grandeza de velocidade, né? Isso quer dizer que em 60 km por hora, em uma hora ele percorre 60 km, perdão. Isso daí que está sendo mostrado no marcador, no velocímetro do carro, é a chamada velocidade instantânea. Você já pode ter visto velocidade média. Velocidade média é aquela fórmula lá famosa, V igual ΔS sobre ΔT, a variação do espaço pela variação do tempo. Mas qual que é a diferença dela para a velocidade instantânea? A velocidade instantânea, ela se dá quando o T, o tempo, aquela partezinha ali embaixo da fórmula, ΔS sobre ΔT, tende a zero. Isso quer dizer, no exato instante, qual vai ser a velocidade do corpo que eu estou analisando. Então beleza. Então se eu pegasse esse carro aqui, entrasse no modo foto aqui do Forza e batesse uma foto, naquele exato instante que a foto foi tirada, qual que era a velocidade do carro? Quando o tempo tendia a zero. Nesse caso agora está sendo 90, 92, vou acelerando e a cada instante é uma velocidade diferente. Tá. Eu tenho a mesma coisa para aceleração e também tenho para o espaço. Como que eu consigo a velocidade instantânea de algum objeto? Quando você tem um objeto que está se movendo, você tem que se move em função do tempo, né? Você vai ter uma função do espaço em função do tempo. Se você deriva essa função, eu já vou explicar o que é derivada, mas se você deriva essa função do espaço, você tem a função da velocidade. Se você derivar a função da velocidade, você tem a função da aceleração. Então, para cada instante de tempo, com cada uma dessas funções, você consegue cada uma. Na função do espaço, você consegue o espaço em determinado instante de tempo. Na velocidade, você consegue velocidade em cada instante de tempo, no instante que você quiser. Então, basicamente, velocidade instantânea vai ser isso. E já que eu falei da derivada, só comentar aqui. Derivada é a mesma coisa que taxa de variação. Então, por isso que se eu tenho uma função que está em relação ao tempo e eu derivo ela em função do tempo, eu tenho velocidade, porque a variação do espaço em função do tempo é velocidade. E a mesma coisa para velocidade. Se eu derivo a velocidade em função do tempo, se eu tenho a taxa de variação da velocidade em função do tempo, eu tenho a aceleração, que vai ser a mesma coisa que ΔV sobre ΔT, que é uma fórmula que você provavelmente já deve ter visto ou usado aí nos seus vestibulares ou coisa assim, ou até mesmo na faculdade. Mas beleza. Bom, passamos por aceleração, velocidade média, velocidade instantânea. E vamos tentar falar agora
aproveitar para falar um pouquinho sobre atrito. Eu tô falando sem roteiro, sem nada, eu só tô correndo aqui igual louco e falando o que vem pra cabeça. Bom, a gente também tem dentro da cinemática o atrito. Salvo engano, é dentro da cinemática ou da dinâmica. Eu não tenho. Não, atrito está dentro da estática, né? Perdão, mas eu vou falar do mesmo jeito porque convém aqui no caso. O que é o atrito? O atrito é uma força de resistência, né? Resistência ao movimento, que é causada pelo próprio movimento, mas também existe na ausência dele, que impede o movimento. O que causa o atrito? Por que ele existe? Bom, se aqui nesse caso eu pegar e tirar uma foto e der um belo zoom no asfalto e conseguir aproximar muito, a gente vai ver que o asfalto ele não é uma superfície perfeita, lisinha. E se eu pegar o pneu do carro, a mesma coisa, ele vai ter ali sua sanhura, esqueci a palavra agora. Ele vai ter uma rugosidade, né? E essas rugosidades aí, uma vai acabar meio que se encaixando na outra, por assim dizer, e vai impedir o movimento. Ou vai apoiar o movimento, ou vai tentar impedir ele. Aí... Então a força de atrito vai ser causada pela existência dessas rugosidades na superfície do material. De qualquer material, tudo tem atrito. Inclusive o ar, né? Então, o que é borracha para não ter atrito? Cadê a rodovia? Eu quero ir pra rodovia, cara. Tá, e aí, tendo isso em vista, a gente tem dois tipos de atrito. A gente tem o atrito estático e o atrito cinético. Qual a diferença dos dois? Bom, isso daqui que eu acabei de fazer, o carro sai de lado, ó, o pneu tá derrapando, ele gira meio que em falso. Isso daí tá sendo atrito cinético. É quando você tem a força de atrito atuando contra o movimento. Então, e o atrito estático é quando uma superfície está parada em relação à outra, quando a força de atrito impede o movimento. Então, por exemplo, se você tem um móvel na sua casa e você quer empurrar ele, você vai reparar que você vai fazer uma certa força para tentar começar a mover ele, mas ele não vai se mover. Você vai aumentando a força que você vai fazendo e uma hora ele vai começar a se mover. Depois que ele começar a se mover, você já não precisa da mesma força, você precisa de uma força menor para que ele continue se movendo. Quando está parado, você tem atrito estático, e quando ele se movendo, você tem atrito cinético. Então, por exemplo, o carro andando com o pneu tracionado, grudado no chão aqui, ele está tendo atrito cinético. Se eu pegar e fizer isso daqui, eu estou tendo atrito cinético. E como que é calculado o atrito? Força de atrito ela é calculada pela normal vezes o coeficiente de atrito respectivo, né? O cinético e o estático. A normal nada mais é do que o peso do corpo. Por conta da terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Um corpo que está encostado assim no chão, ele não afunda no chão porque ele tem uma força de reação para cima, que anula o peso dele. Então, essa força é chamada de força normal. O carro tem 4 pneus encostando no chão e cada pneu gerando uma normal, e é assim que vai ser calculado o peso do carro dividido para as 4 normais vezes o coeficiente de atrito cinético ou estático, dependendo se a roda está derrapando ou está grudada, e assim você calcula o atrito. Bom, por enquanto eu acho que de básico, assim, que dê tempo de falar, é isso daí que me veio à mente. Galera, me dê um feedback aí, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, assim.
eu posso trazer mais. Eu acho que fica divertido, sai da monotonia que é estudar física ou assistir um vídeo de física assim. E é um conteúdo bem maneiro, alguma coisa que você pode usar para estudar mesmo assim numa prova. Eu posso trazer mais aprofundado se vocês gostarem desse tipo. E eu vou ficando por aqui, galerinha. É isso, tamo junto, desculpa pela demora, mas até a próxima. Falou!